Inicialmente, eu chamo aqui ao palco essa maravilhosa jornalista. Será que vai apresentar jornal hoje, Raquel Landim? Tem 360 hoje? Contigo tem? É, um sorrisinho. Um sorrisinho, pois é, ela que está ao vivo todos os dias na CNN Brasil e vai mediar o painel Do Campo à Indústria, Integração e Inovação nas Cadeias Produtivas. Eu chamo aqui ao palco, então, para fazer parte deste painel, o deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Por favor, pode vir ao palco. Também convido o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, e também a consultora e ex-ministra da Agricultura, Kátia Abreu. Por favor, podem vir ao palco. Deixa eu aproveitar e cumprimentar aqui, por gentileza. Está aqui, ó. Perfeito. Bem-vinda, bem-vinda. Por favor, todos agora ao palco, para que nós possamos começar mais uma rodada aqui de conversas e de debates tão importante em mais uma edição do Seminário Brasil Hoje. E agora liderado pela minha colega Raquel Landim. Por favor, Landim. Olá. Funcionando direitinho? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Ainda mais para mediar uma mesa sobre agronegócio, setor onde eu comecei a minha carreira como trainee, ainda lá no Valor Econômico, um setor que eu tenho maior apreço, um enorme carinho. Muito obrigada ao Esfera pelo convite. Então, acho que sem mais delongas, porque o nosso tempo está já curtinho, a gente começa. Muito obrigado pela presença ao deputado Pedro Lupion, uma liderança importantíssima aí no setor, ao Gilberto Tomazoni, da JBS, uma empresa também muito relevante, e, claro, a nossa ministra, Kátia Abreu. Ministra, muito obrigada pela presença. Deputado, eu acho que a gente pode começar falando de um dado muito relevante que saiu hoje sobre as invasões de terra. A gente teve um ano complicado, um recorde, o maior número de invasões desde 1985. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, né, desse conflito que está voltando no campo e como é que o Brasil pode lidar para superar isso, né? Para tentar achar essa pacificação. Obrigado, Raquel, obrigado pela pergunta. Prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o João Camargo, Camila, agradecer pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Cumprimentar nossa ministra amiga Kátia Abreu, Tomazoni, grande responsável por uma boa parte do desenvolvimento do agro no Brasil. Prazer estar aqui com vocês hoje e essa plateia tão seleta. Veja, é um tema que, infelizmente, em pleno 2024, a gente ainda tem que discutir. Direito de propriedade, está completamente claro na nossa Constituição, no artigo 5º, o direito de propriedade. Mesmo assim, a gente enfrenta dificuldades enormes, em que você mesmo apresentou os números, Raquel. Nós temos um número elevadíssimo de invasões de terra. O movimento do MST começou nesse mês de abril, o tal do Abril Vermelho, batendo todos os recordes. Nós já fechamos 30 propriedades ontem. Ontem mesmo, uma entrevista, não lembro em qual veículo, em que o líder do MST falava em pelo menos mais 50 invasões nesse mês. Os produtores rurais tendo que fazer o seu papel, trabalhar. Aliás, sempre bom lembrar, 1/3 do PIB, 30% dos empregos, mais 52% das exportações. É um setor que exige o mínimo de respeito. E nós temos que fazer o nosso papel no Congresso Nacional, que é legislar. Legislar deixando a legislação mais eficiente, mais efetiva e que seja mais punitiva para aqueles que invadem não terem a certeza da impunidade. Hoje, por exemplo, a pena para esbulho processório é 3 meses ou pagamento de cesta básica. Isso não tem como evitar a invasão com uma lei assim. O problema é que nós legislamos, temos 17 projetos tramitando essa semana, no tal do pacote anti-invasões,
E aí veio uma vice-procuradora-geral do Ministério Público semana passada dizendo que pode invadir, que tem que invadir, e que a legislação tem que ser cumprida dessa maneira, ou seja, nós não sabemos se o que nós aprovamos lá vai valer ou não vai, infelizmente. Semana passada, ainda dentro do Palácio Planalto, um evento de uma suposta prateleira de terras, que não trouxe novidade alguma em relação à possibilidade de abertura de novas áreas para a reforma agrária. O próprio presidente da República fala para os líderes do movimento: continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Então fica muito difícil a gente garantir o direito de propriedade dessa maneira. Foi apresentado uma tal de prateleira de terras, um novo programa do governo para incentivar a reforma agrária. Lembrando que o governo já tem 120 milhões de hectares disponíveis para a reforma agrária, mais 90 milhões em assentamentos dentro do INCRA. Lembrando que aqueles todos 400 mil famílias que foram tituladas nos últimos anos já estão sendo questionadas em relação aos seus títulos, e começamos um período complicado de expropriações de propriedades. E a expropriação a gente não pode aceitar de jeito nenhum. A expropriação desrespeita completamente a nossa Carta Magna, e a gente precisa garantir que haja o direito à ampla defesa em cada uma dessas propriedades. Então, é um momento de extrema dificuldade, mas que nós temos uma bancada, a Kátia sabe muito bem disso, foi presidente da nossa bancada ruralista, sabe da força que tem essa bancada dentro do Congresso, e nós estamos lá, prontos para enfrentar essas dificuldades. Quer complementar, ministra? A senhora estava baixando a cabeça. Tem microfone aí? Obrigada pela oportunidade, Raquel. Depois eu faço os cumprimentos na minha fala agora, eu já emendo e já faço a minha fala, ou só os comentários sobre o Pedro? O que a senhora preferir, fica à vontade. Pedro Lupion, ele tem a idade do meu filho mais velho, o senador Irajá, 40 anos. Então, ele tem idade para ser meu filho. Conheci ele de calça curta, correndo na Câmara dos Deputados. Seu pai, Abelardo Lupion, um dos grandes amigos que eu tenho na vida. E a escola foi boa e ele está aí no lugar certo. Além dessa belezura toda, de 2 metros de beleza pura e competência. Ele está correto. O direito de ter terra, quem somos nós para questionar o desejo? Nós que somos produtores rurais. É uma coisa extraordinária, pode ser uma chácara, uma grande propriedade. Ter terra é uma coisa abençoada. Um empresário grande um dia me disse, da indústria, que o último degrau da escada mais perto de Deus está a agricultura. Em segundo lugar está o comércio, em terceiro a indústria, e o último degrau da escada distante de Deus está os bancos. Eu não concordo com isso totalmente, mas foi o que um grande empresário que vocês todos conhecem me disse. Agora, invasão de terra é coisa do atraso, é coisa muito antiga e coisa que não combina com esse Brasil moderno, com esse agro extraordinário. E a única forma, deputado Pedro Lupion, de barrar isso é com legislação e punição. Não tem outra forma de fazê-lo. Precisa apertar o crime, porque é crime invasão de terra, não precisa disso. Eu nunca vi o presidente Lula, mesmo no seu primeiro, segundo, agora terceiro governo, nunca vi Lula mandar alguém invadir terra. Esse projeto colocado agora à disposição é justamente para conter invasão, para acomodar essas pessoas e tentar evitar esse esbulho. Então, essa procuradora da República, que disse literalmente, como você aqui atestou, que pode invadir, que deve invadir, ela precisa ser representada na PGR. Nós não podemos ter medo, porque o Ministério Público não é Deus. O Ministério Público não manda no Brasil. O Brasil é que manda nos poderes e nas instituições. Então, represente contra ela, porque ela não pode estimular a desavença no nosso país. Então, sou a favor, sim, de uma reforma agrária equilibrada, com pessoas vocacionadas, com crédito, com assistência técnica, oportunidade. Invasão de terra, jamais. Obrigada, ministra. Ele disse que já foi representada. Muito bem, parabéns. Tomazoni, a indústria ela faz esse meio de campo, entre o meio de campo, precisamente, entre a agricultura e o consumidor. O que você está enxergando aí, saindo um pouco da questão do conflito agrário, que é tão premente, mas dessa transformação que a gente está vivendo no Brasil? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado a Camila e o João Camargo pelo convite.
me sinto honrado de estar aqui no meio de dois monstros da agricultura, né? Os defensores e grandes produtores. Então, e a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês. Acho que a indústria, assim, antes de falar da indústria, acho que a nossa geração, ela enfrenta um grande desafio, que é da segurança alimentar. Nós vamos ter mais 2 bilhões de pessoas até 2050. Nós temos o desafio climático, nós temos pessoas que passam fome, nós temos uma extrema desigualdade. Então, assim, nós temos que construir um sistema de segurança alimentar que seja mais sustentável, que seja mais produtivo, que seja mais justo e que permita a evolução, né, da humanidade como tem feito ao longo do tempo. E a indústria, como você falou, Raquel, nós estamos entre o consumidor e o produtor, né? E nós entendemos que esse é um papel importante e relevante, de que, primeiro, nós temos que cuidar de usar prática mais sustentável, porque essa solução de alimentar o mundo só vem do aumento da produtividade. Se não tiver aumento da produtividade, nós não vamos conseguir alimentar essa população crescente e não vamos combater essa questão do clima. Então, nós temos que cuidar do nosso trabalho. Então, o que nós temos feito? Para dar um exemplo, entre tantos outros que a gente tem feito, é a questão da economia circular. Procurar ser o mais eficiente possível dos nossos processos. E quando não conseguimos eliminar os resíduos, pegar esses resíduos e transformar num outro negócio. Então, assim, nós temos feito isso com biofertilizantes, nós temos feito isso com os biocombustíveis, nós temos feito isso com gelatina, nós temos feito isso com a produção de sabonetes, enfim, buscando fazer com que os nossos negócios sejam mais produtivos e isso reduzindo, dando mais, os produtos ficam mais disponíveis em termos de custo dos produtos. O segundo ponto, que é um ponto relevante para nós, da indústria, é fomentar a inovação, fomentar a questão da tecnologia. E a gente tem um papel de dar escala a tecnologias, a procurar inovações que possam vir aumentar a produtividade. Então, um dos jeitos que nós temos feito isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que eu gosto de colocar os exemplos, porque eles dão mais cor, né? Tem essa tecnologia hoje de redução da fermentação entérica dos bovinos. Tá? Muito se fala disso. Nós começamos há 2 anos, já testamos mais de 10 tipos de suplementos alimentares. Muitos deles reduziam a fermentação, mas tinham um custo muito elevado. Agora, depois de tanto tempo, nós chegamos num suplemento que reduz em 75% a emissão e reduz o custo da produção. Então, a indústria tem esse papel. E o outro, assim, papel relevante nosso é fazer parceria com os produtores. A indústria tem um papel de fazer parceria com os produtores. E nós temos focado nesse colocar o consumidor no centro da atenção. Nós colocamos, vou dar mais um exemplo do que a gente tem feito isso, colocado 20 escritórios verdes, que os escritórios verdes, eles são apoio aos produtores em termos de aumento de produtividade, em termos de regularização, se eles estão com as questões ambientais. Regularização ambiental. Então, é de graça, já tivemos 22 mil consultas, tá? Mais de 12 mil já tiveram suas propriedades regulamentadas, tá? E nós queremos, esse é um das coisas que vai de encontro na parceria com o pequeno produtor. E por último, o nosso papel também da indústria, de criar um portfólio sustentável, né? Criar condições para que o poder de decisão do consumidor seja possível, com um portfólio para que ele possa exercer seu poder. Muito obrigada, Tomazoni. Eu vou pegar o seu gancho, você estava falando de segurança alimentar, para trazer de novo para a ministra. Ministra,
Para termos segurança alimentar, o Brasil precisa ser mais autossuficiente na sua produção, e aí a gente tem um ponto que é mais frágil no nosso agronegócio, que é o fertilizante. A gente tem essa dependência na importação de fertilizantes, muito importante. O Brasil já tentou resolver isso algumas vezes, com crescimento de produção na Petrobras, e ainda não conseguiu. Qual é o caminho? Obrigada pela pergunta, Raquel Landim, parabéns pelo seu trabalho, pela sua carreira. Você iniciou no agro, mas ainda continua no agro, né? Está muito afiada. Adoro esse setor. Eu quero cumprimentar alguns amigos que aqui precisam ser lembrados. Jorge Viana, presidente da Apex, queridíssimo e competente, amigo. Aldo Rebelo, José Dirceu, Geraldo Melo, foi um dos melhores presidentes que o INCRA já teve. Tecnologia total no INCRA, e eu tenho que aplaudir o trabalho lá desenvolvido. E agradecer a Camila e o João Camargo. Eu tenho muito orgulho de ver a Camila onde ela está, uma menina jovem, empresária, casada com um gigante, uma estrela do Brasil, que não podia ser diferente e tinha que casar com outra estrela. Então, eu desejo felicidades mais uma vez nesse casamento, nessa união, e que o Pedro venha pesando bastante, porque eu estou vendo a barriguinha crescer muito. Eu quero dizer que há um inconformismo entre nós com essa situação do fertilizante. É quase que uma vergonha nacional. Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso. Fui congressista por mais de 25 anos, 2 mandatos de Senado, 2 de deputado federal, presidente da CNA, enfim, ministra de Estado. E, então, eu não me envergonho de dizer que esse assunto é simplesmente constrangedor para nós brasileiros. Nunca conseguimos resolver esse problema. Uma bancada ruralista fortíssima, a mais forte do Congresso Nacional, né, que se equipou com tecnologia, com conhecimento, com gente especializada, e não brinca com esse pessoal, porque eles estão rentes em qualquer ataque ao agronegócio. Aproveito para voltar aqui um pouquinho atrás e dizer que a responsabilidade da devolução das terras para os produtores rurais não é da União, é dos governadores. Eles precisam fazer o seu papel, pegar a decisão judicial e reintegrar a posse. É assim que se evita a invasão, que é o comparecimento imediato diante da lei. Bom, e nesse momento onde nós estamos falando muito de descarbonização, eu acho que o fertilizante entra como um componente muito forte, como diz aqui o nosso CEO, um dos maiores especialistas em proteína animal do mundo, é o CEO global da JBS, disse sobre processos, e isso é a pura verdade, Nizam. Nós precisamos observar os processos em todos os setores. E vamos para os fertilizantes. Vamos esquecer a dependência estratégica, o perigo que se corre de não ter o fertilizante, só para lembrar que nós precisamos de 3 macronutrientes. Desses 3 juntos, que fazem a agricultura brasileira, nós importamos 85%. Um deles, que é o potássio, nós importamos 95%. De onde? Do Canadá, em primeiro lugar, da Bielorrússia e da Rússia. E de Israel, países calmos, né, que quase não tem, assim, problemas muito políticos, né, nesses países, que dê sobressalto a todo momento. E de onde nós importamos 35% do potássio? Da reserva indígena no Canadá. Nós pagamos royalties para índios canadenses e não podemos pagar royalties para os índios brasileiros, que vivem numa pobreza extrema, num alcoolismo profundo e até utilização de drogas. Enquanto que no Canadá e nos Estados Unidos, os índios são ricos, porque então em cima de minas poderosíssimas em todo o país. E vamos falar de matriz energética. Se nós trouxermos o potássio de Vancouver, no Canadá, descendo até Paranaguá, que é a rota principal, ou Santos, e depois voltando de caminhão para o Mato Grosso do Sul, isso são 11 mil quilômetros de caminhada entre o mar e terrestre. Nunca vi nenhum ambientalista, nenhuma ONG reclamar sobre essas emissões brutais que traz
os fertilizantes de outros países. Engraçado isso, muito engraçado. Agora nós temos uma mina de potássio em Altazes, no Amazonas, que fica a 8 quilômetros de uma reserva indígena e que não há nenhum problema por não estar dentro da reserva de pagar os royalties no acordo. Problema nenhum por afetação. 9 anos, uma licença suspensa pela Justiça, sob autoria do Ministério Público Federal, que nunca entrou com ação proibindo importação de potássio da reserva indígena do Canadá. Por que esse procurador nunca fez isso? É uma distorção, uma hipocrisia que não tem dimensão. Nós podemos comprar de reserva indígena alheia, mas não podemos enriquecer os índios do Brasil. Fora o que isso representa e poderá representar na balança comercial brasileira. Altazes, Deus é tão perfeito e bom com o Brasil, que colocou a mina de Altazes, que ela tem uma perspectiva de 170 milhões de toneladas. Isso pode durar, dependendo da exploração da mina, 200 anos. Nós não vamos estar aqui para ver. E fora, ao lado dessa mina, tem uma outra da Petrobras, que, podendo explorar essa que está mais adiantada, nós podemos ir de forma subterrânea, buscar o potássio lá da outra mina, sem poluir nada. O que o potássio polui? Zero. Eu não tenho medo de dizer, zero. A profundidade da extração está a 600 a 900 metros de profundidade. Sai lá de baixo apenas o potássio puro, que através de uma água muito quente, faz a separação dos produtos na mina, a água fica lá embaixo, usando a mesma água sempre que não evapora, superaquecida, e fica lá os resquícios e os restolhos, vamos assim dizer, do produto potássio. Então sai limpo por um tubo muito fino, concretizado. Então eu estou tendo essa riqueza de detalhes para deixar claro que a poluição é zero. E nós não podemos explorar a bem do Brasil, a bem dos índios, a bem da sustentabilidade brasileira. Essa mina fica do lado do Rio Madeira, então, portanto, as barcaças de soja irão descer o Rio Madeira, levando a soja, e na volta traz o quê? Traz o potássio para o estado de Mato Grosso. Então, isso vai ser uma diferença da mina para chegar na porta da fazenda, 5 dias. E para chegar de Vancouver ao Brasil, são 107 dias de poluição e de emissões. Então, isso é inadmissível. Agora, a primeira TRF, Tribunal Regional Federal de Brasília, autorizou a licença. O governador do Amazonas, visionário e rápido, emitiu a licença, porque isso é recurso para o seu estado, que vive exclusivamente da Zona Franca de Manaus, que tantos atacam todos os dias. Seria uma alternativa para esse governador poder ter renda para o estado do Amazonas. E esse mesmo procurador da República, que vem criando o caso há 9 anos, imagina aonde estaria essa produção de potássio. Se ela começar em 2 anos, ela abastece o Brasil em 20% da necessidade. Se ela tivesse ativa há 9 anos, nós já estaríamos fornecendo 50% do potássio necessário para o nosso país. Essa atitude e ação desse procurador, com todo respeito aos procuradores da República do meu país, é uma atitude criminosa contra o Brasil. Isso não pode continuar. Nós temos que reverter essa situação. Ministra, desculpa. Desculpa, gente. Que o tempo acabou, eu vou ficando emocionada, curtinho. Vocês viram? Eu fico até arrepiada. O deputado Não, Pedro gente, Lupion me pediu a palavra, Elisa. Eu vou ainda conceder trago a palavra cola, para mas ele. nem precisa, porque... Bem rapidinho. Deputado, eu vou Juro, eu pedir vou ser para o senhor rápido. ser Eu brevíssimo. vou ser rápido, mas depois desse discurso da Kátia aqui, eu tenho que falar. Kátia, você seria uma economia para o Brasil, que esse teu discurso e as tuas atitudes substituiriam uns 4 ministros do atual governo, viu? Já podia resolver tudo. Raquel, bem rápido, só para continuar no que a Kátia disse aí. Eu acho que ela falou muito sobre essa questão, e eu lamentava, eu estava sentado ali com o Geraldo, vendo o debate anterior, louco para estar numa daquelas cadeiras aqui, para poder debater os assuntos que foram colocados aqui no debate anterior. Mas acho que não podia ir embora sem uma mensagem importante. Essa questão de crédito rural, que é um tema extremamente importante e necessário, Plano Safra cada dia mais é para os pequenos, para os menores, aqueles que não conseguem acessar dinheiro mais barato nos bancos e que precisam dessa equalização de juros do governo. A gente consegue
com os médios e grandes, buscar dinheiro em outras maneiras. Nós fizemos a lei do agro, abrimos crédito agrícola para os bancos privados, para os bancos cooperativos, possibilidade de chegar. Mas a agroindústria hoje é a grande responsável pelo financiamento e pelo custeio da cadeia produtiva. E isso é extremamente importante. Aqui no Brasil é um dos poucos exemplos no mundo que funciona tão bem. A gente falava há pouco sobre reforma tributária, nós estávamos trabalhando lá, junto com a JBS e com tantas outras empresas que trabalham com produtores integrados, da responsabilidade que tem sobre a renda de milhares, milhares e milhares de famílias. E isso é, sem dúvida, a responsabilidade de todos nós. Mas fica a crítica, e meu papel é apresentar a crítica, de que, ao mesmo tempo em que fala-se de plano safra enorme, de subsídio a bancos, de possibilidade de emprestar dinheiro mais barato, há 2 semanas atrás, o CMNE, a pedido do Executivo, cortou 4 bilhões de reais do Proagro. Proagro, que é o programa de seguro agrícola para pequenos produtores e para a agricultura familiar, sem garantia nenhuma de que esse dinheiro retornará. É um problema muito sério para aqueles que efetivamente precisam de recursos para vencer esse momento de crise. Gente, infelizmente o tempo acabou. Quero agradecer muito o deputado Pedro Lupion, o Gilberto Tomazoni da JBS e, claro, a nossa ministra Cátia Abreu. Muito obrigada a todos.